último episódio eu tratei sobre Paul Heyman e as suas problemáticas reuniões com Stephanie McMahon. Essa história de certo modo culmina no episódio de hoje, que nós iremos tratar sobre a guerra para ver quem diz a verdade. É o caminho para o One Night Stand, que acabou sendo pavimentado pela WWE após uma série de documentários. Só que teve gente que não ficou muito feliz não. Isso e muito mais você confere a partir de agora, no mais novo episódio da série A História da ECW. Em meados de 2004, a WWE preparou uma série de DVDs que tinham como público-alvo uma porção de fãs que não era exatamente a porção deles. Os DVDs que contavam a história de Ric Flair e da rivalidade da WWE e da WCW da década de 90 já tinham sido um grande sucesso. Com isso, Vince McMahon queria usar o material recém-adquirido da ECW. Foi assim que surgiu The Rise and Fall of ECW. Este DVD documentava a história da ECW através da lente da WWE, o que significava, além de outras coisas, que a WCW era a malvada da história, claro. Quando os lutadores da ECW saíram para a WWE, que já não podia ser chamada de WWF, era o Vince McMahon dando-lhes oportunidades para se tornarem grandes estrelas. Quando os lutadores saíam para a WCW, era a WCW perseguindo a base de lutadores da ECW. Muitos aspectos da relação da WWF com a ECW nunca vieram à tona totalmente, particularmente a proximidade do empréstimo de mais de $500 mil do Vince McMahon para a empresa, com o fato de ter tomado a vaga deles na TNN. Ao final das contas, o documentário tratou o Vince McMahon como um anjo invisível que queria ajudar a ECW. Claro também que as tratativas do Paul Heyman e do Gordon com a WCW não foram mencionadas, ainda que o documentário tenha sido mais apurado e mais próximo da realidade do que muitos que eram próximos da ECW poderiam imaginar, tendo creditado Paul Heyman por muitas das suas inovações no wrestling. As vendas fenomenais de The Rise and Fall of ECW justificaram um novo projeto da ECW. Como a ideia de Rob Van Dam, o projeto tomou forma como pay-per-view ECW One Night Stand. O Rob Van Dam, na época afastado por conta de uma lesão no joelho, sugeriu a Vince McMahon que a WWE deveria tentar fazer um pay-per-view da ECW. Essa ideia cavou o caminho até uma reunião criativa da empresa. Num primeiro momento, eles não queriam nenhum envolvimento em qualquer capacidade por parte do Paul Heyman, pelos motivos que eu falei no último episódio. Eventualmente, o Vince McMahon por si próprio chamou a responsabilidade e exigiu a participação do Heyman. O McMahon então enviou um memorando para o Heyman perguntando quais seriam as preocupações do Heyman para fazer esse show. O Heyman respondeu que as suas principais prioridades seriam que a WWE pudesse garantir que usariam as músicas originais dos talentos, assim como o Sandman, que usava Enter Sandman, e a música era basicamente um fator primordial. O outro conselho que ele deu foi de que a WWE não se envolvesse em disputas com quem quer que quisesse organizar uma reunião da ECW. Eles não seguiram esse muito bem, mas a gente vai falar mais sobre isso. O Vince McMahon chamou o Heyman para o escritório corporativo da empresa, lá em Stanford, para contar das ideias do show. Quaisquer que fossem as ideias, o Heyman achou que eles não pareciam ter capturado a essência do negócio. Poucos dias depois, acabou enviando 3 scripts diferentes para o One Night Stand. A construção para o show começou em maio de 2005, com comerciais da ECW aparecendo durante o Raw. Isso levou a um storyline em que Eric Bischoff, na época General Manager do Raw, tentou boicotar esse tipo de coisa. Sim, a WWE criou a ficção para que o Eric Bischoff fosse o vilão nessa história toda. Ele era o anti-ECW na televisão, bem como eles pintaram no documentário. Isso culminou num segmento no Raw em que o Vince McMahon, Paul Heyman e o Eric Bischoff se confrontaram no ringue. Alguns dos fãs da ECW não conseguiram assimilar a ideia de que o Vince McMahon, que mais do que qualquer um fez de tudo para prejudicar a ECW, estaria fazendo dinheiro com um novo show da ECW. No entanto, outros já se empolgavam mais de estarem presenciando a história se escrevendo, o renascimento da ECW, mesmo que uma vida curta para essa paixão de adolescência. Muitos dos elementos do Angle eram reais. Visualmente também era extremamente legal ver os 3 maiores promotores dos anos 90 dentro do mesmo ringue. A WWE anunciou o evento com posters em toda a cidade de Nova York e tanto
tantas outras cidades também. Muitos dos anúncios contavam com personalidades da ECW que nem sequer estavam com a WWE, inclusive alguns que a própria WWE sabia que não iriam aparecer. O marketing da WWE para o pay-per-view acabou irritando algumas pessoas que destruíram seus corpos lutando pela coisa real, pela ECW real. Eles não gostaram da ideia que a WWE estava fazendo dinheiro com o trabalho que eles construíram, enquanto não retribuíam financeiramente em nada. Alguns, inclusive, já estavam revoltados por serem colocados de lado na produção do documentário. Esse descontentamento acabou influenciando um grupo de pessoas a organizar um documentário e uma reunião de lutadores por si só. O homem que plantou as sementes para o Hardcore Homecoming e a produção Forever Hardcore foi Shane Douglas, que se revoltou com o documentário produzido pela WWE e resolveu por si só, como um ex-professor de história atuante, tapar os buracos deixados pela WWE em The Rise and Fall of ECW. Acontece que muitas vozes acabaram não sendo ouvidas nesse documentário da WWE. Shane Douglas, o Terry Funk, Sabu, The Sandman, o Joey Styles, por exemplo, todos esses não estiveram presentes no documentário da WWE, sendo que eles foram peças primordiais durante boa parte dos episódios que eu contei aqui, por exemplo. A suposta história completa viria a ser o Forever Hardcore, que contou não tão somente com os nomes que eu falei, como também com Conan, New Jack e até o oficial da WCW, Terry Taylor. O ex-escritor da WWF e da WCW, Vince Russell, também apareceu e falou sobre como a ECW influenciou toda a bandeira atitude da WWF no final da década de 90, que foi quando os shows se tornaram mais apelativos, mais violentos, enfim. De acordo com Shane Douglas, foi uma versão mais completa da história, não contraponta ao que a WWE tinha feito. De fato, foi uma versão mais balanceada e multifacetada, tratando dos principais nomes da ECW e também das interações da empresa com as duas grandes concorrentes. No entanto, de certo modo, foi mais uma produção de anedotas sobre os lutadores que estavam lá fazendo parte da empresa do que propriamente algo contando a história da ECW. Além, é claro, do fato de ser uma produção de pro wrestling e, como toda produção de pro wrestling, precisa ter uma agenda, um viés. Houve muito mais rancor despejado contra o Heyman do que a produção da WWE, e é até cabível pelo fato de que a maioria das partes envolvidas acabou sendo tapeada em alguma instância e tinha dinheiro a receber. Os DVDs começaram a ser vendidos em junho e aí se abriram as portas para o show Hardcore Homecoming. O show era originalmente chamado de Extreme Reunion, mas a WWE acionou seus contatos jurídicos e impediu isso. E mais sobre essa guerra pela nostalgia, a gente vai tratar no próximo episódio da série A História da ECW. Todo o conteúdo dessa série pode ser encontrado neste livro que está aparecendo aqui na tela. Quando a gente pensa em renascimento da ECW, a gente acaba deixando de lado um pouco desse viés contrário, da galera que achava que a ECW da WWE era uma verdadeira pataquada. E a gente vai continuar tratando desse paralelo no próximo episódio, beleza? Deixa o seu like, deixa a sua inscrição, veja aí a nossa playlist completa com todos os episódios da série para você não perder nenhum detalhe. Estamos na reta final, mas ainda tem muita história para vocês saberem, viu? Por isso não perca o próximo episódio aqui da nossa série, beleza? Tchau, tchau, galera! Fui!